Chegamos na última aula do meu curso sobre rebranding, sobre algo prático, sobre algo objetivo, estruturado, para que você entenda primeiro o que eu fiz com a minha imagem, com a minha comunicação, com tudo que eu faço, por que eu fiz esse rebranding, como eu fiz. A gente já falou sobre as ferramentas, sobre o passo a passo, sobre o que me motivou a fazer todo esse processo e como também tudo isso pode, eu sei que vai te ajudar se você seguir esse passo a passo. Anotou tudo? Tá tudo bonitinho aí? Rabiscou o teu e-book, de repente que você imprimiu ou fez algumas anotações no computador? Enfim, o importante é você conseguir tirar o máximo de proveito possível de tudo isso daqui que a gente vai falando, que a gente tá te colocando, que eu fiz junto com o meu time da minha holding, da PHS e também da Albuquerque Content, a minha empresa de produção de conteúdo e comunicação. O que a gente quer falar agora? Sobre os erros que a gente cometeu nessa jornada. Porque sim, você vai cometer erros. Sim, você vai fazer besteira durante esse processo. Eu tenho 20 anos de experiência em comunicação. O meu time tem muita experiência, alguns têm mais experiência do que eu, em vários segmentos diferentes. A gente juntou todas essas cabeças e a gente cometeu vários erros. E tá tudo bem, tá tudo certo. Você precisa controlar esses erros e errar rápido, corrigir rápido. Porque se você fizer alguma coisa que não funcionar e que principalmente não tiver de acordo com aquelas tuas metas, lembra de curto, médio e longo prazo que eu falei muito nas últimas aulas? Errou, corrige rápido e aprende com esse erro para cometer erros novos, para não errar mais. Então eu separei aqui os erros que a gente cometeu em 4 pontos principais ao longo desse processo e quero dividir com vocês para que vocês entendam o que a gente fez, para que vocês não cometam os mesmos erros. Ou se cometerem, se alguma coisa parecida acontecer, vocês sabem o que a gente fez para resolver aqui, qual foi o nosso processo. De novo, a gente quer ser útil para vocês. Primeiro de tudo, a gente deu um reset nas redes, né? Então, o que a gente fez? A gente foi lá e a gente postou isso daqui, ó. A gente pegou o Instagram e simplesmente apagou tudo. Postou uma tela preta. Então, você imagina que do nada você tem um Instagram com 2.500 publicações, mais ou menos, que era o que tinha, e do nada aparece uma tela completamente preta. A gente falou, bom, vai chamar muita atenção, o pessoal vai falar, nossa, o que aconteceu com as redes do PH? Poxa vida, estamos curiosos, o que será que vem por aqui? Muita gente pensou assim, só que muita gente ficou real preocupada. E esse não era o efeito que a gente queria, não era o efeito que a gente esperava. A gente não queria preocupar ninguém. A minha relação com vocês que me seguem sempre foi muito próxima, sempre foi muito gostosa, sempre foi de uma troca muito justa, muito transparente. E quando eu comecei a ver as pessoas postando, cara, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Tá precisando de ajuda? Eu falei, as pessoas estão preocupadas. E aí foi o momento em que eu me reuni com o meu time e falei, gente, o que a gente faz? Porque a ideia era resetar as redes e ficar alguns bons dias, quase uma semana, fora do ar, entre aspas, e fazer isso em todas as redes sociais. E é um momento muito delicado da comunicação, onde muitos influenciadores têm relatado crises de ansiedade, é algo muito comum. Se você sente isso, tá tudo bem, infelizmente é um problema que tá cada vez acontecendo com mais pessoas e a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa falar claramente sobre isso. Só que de repente esse meu post despertou esse gatilho em algumas pessoas, e isso não é legal. E aí a gente decidiu então que a gente ia fazer um outro post dizendo, tá curioso, né? É amanhã, é nos próximos dias, a gente ia começar a dar algumas dicas para deixar claro para as pessoas que se tratava de uma estratégia, que alguma coisa estava acontecendo, mas que estava tudo bem. Então esse foi um erro de percurso que a gente corrigiu rápido, que a gente identificou e a gente tomou uma atitude ali que não estava no radar, não estava previsto a gente fazer um post intermediário ali dizendo, ah, tá curioso, a gente já vai dizer o que é e tal. A estratégia era, some, posta o black com o loadzinho ali carregando e depois volta. A gente precisou interferir nessa estratégia, criar um post no meio do caminho, porque a gente estava começando a ter um efeito que não era o esperado. A gente também estava começando a ter esse tipo de resposta. Isso ajudou, isso resolveu o problema. Muita gente já se disse aliviada ali, falou, ufa, tá claro agora então que é uma estratégia, que é marketing, que tá acontecendo alguma coisa. Então a gente minimizou esse problema. Foi um erro que a gente errou rápido, corrigiu rápido, definiu essa estratégia e mudou um pouquinho o percurso. Então isso ficou muito claro pra gente. Outra coisa que a gente fez ao longo do caminho, e aí não foi só no rebranding, foi no processo inteiro de criação da holding, como comunicar isso, foi perder foco. Como são muitas coisas para serem feitas,
né? Vocês viram nas últimas aulas, você está vendo aí dentro do e-book, nas anotações que eu tenho certeza que você fez, a quantidade de passos que a gente teve que seguir, a quantidade de conteúdo que a gente teve que gerar e a quantidade de coisas que a gente teve que pensar. E aí a gente precisa sempre ter muito claro qual que é esse horizonte, quais são as ferramentas que a gente tem na mão para colocar em prática toda essa estratégia, esse passo a passo. Parece muito fácil, parece que foi tudo muito orgânico e parece que foi tudo muito liso. Nem sempre é assim. No meio desse caminho, a gente começou a focar muito, por exemplo, na produção de conteúdo, mas em alguns momentos, putz, a gente pensou no programa dos próximos dias, mas não pensou exatamente na outra semana, aí demoramos para pensar naquilo, esse cronograma não estava tão azeitado, a reunião de dia a dia talvez não estava discutindo a quantidade de conteúdos que a gente precisava discutir, porque não dava tempo, tal, enfim. A gente precisou redefinir esse foco e redefinir o organograma, essa estratégia, esse processo, esse fluxo. Isso leva tempo e você vai errar, você vai se perder. Teve um momento ali que a gente fala, pô, o que a gente vai postar amanhã? Não, mas a gente sabe, olha aí o planejamento. Putz, mas o planejamento do dia seguinte já não estava mais pronto porque a gente tinha definido, sei lá, uma outra estratégia para semana que estava lá na frente, tinha um buraco naquela semana. Enfim, são problemas normais que vão aparecer na hora de definir esses fluxos, essas estratégias, esses processos. É normal. Você vai se perder provavelmente em algum passo desse processo, mas, de novo, identificou o problema, identificou o erro, corrige rápido, imediatamente já vai lá, planeja a correção dessa questão, desse problema e traça uma estratégia para que esse erro não seja cometido novamente. Então, a partir do momento que a gente viu que a gente deixou de olhar especificamente para as postagens do dia a dia, imediatamente a gente reviu o fluxo e falou, não. Então, todas essas reuniões aqui da manhã, diárias, elas vão precisar bater o fluxo da semana inteira. Talvez na segunda-feira, na terça-feira, o dia que for melhor para você, entendeu? Mas olha para esse foco. Presta atenção em quais são os pontos principais que você precisa produzir conteúdo e revisita tudo isso de tempos em tempos para não perder foco. E se acontecer, corrige rápido. Outro problema foi contratar alguns profissionais para a produção desses conteúdos e como a gente se perdeu em algumas fases desse processo um pouquinho, esses profissionais em alguns momentos ficaram um pouco subutilizados. Então a gente falou, ó, faz esses cortes aqui desse jeito, grava esses conteúdos aqui dessa maneira, edita para data tal, para o momento tal, e de repente a gente estava tão preocupado com a estratégia, a gente estava tão preocupado com o horizonte lá na frente, que no dia a dia a gente olhava e aquele profissional estava às vezes com uma demanda muito baixa. E aí na semana seguinte, que a gente tinha uma entrega muito forte, a gente, na hora de cobrar esse conteúdo desse profissional, e de repente chegou muita coisa ao mesmo tempo, a gente não soube diluir o dia a dia desse profissional na gestão do tempo dele. Então esse foi um outro erro que aconteceu também, que a gente sugere que vocês, tendo um filmmaker, tendo um editor ou alguém que te ajude na produção desse conteúdo, que você olhe muito especificamente sobre o dia como um todo e a quantidade de conteúdos que esse profissional tem para gravar. De repente não vai ter ali um dia da semana que ele vai ficar ocioso para na semana seguinte chegar muita coisa ao mesmo tempo que ele não vai conseguir entregar dentro do prazo que você estipulou. Isso é uma habilidade, tá? Isso não é fácil de fazer. Você gerir o tempo de uma pessoa que está te ajudando a produzir um determinado conteúdo. Isso é algo, é um talento que vira e mexe, às vezes a gente deixa escapar um pouquinho, comete alguns erros nesses cronogramas, mas de novo, corrigimos rápido, erramos rápido e traçamos estratégias para que esse erro não se repetisse, fazendo essas reuniões diárias, dando uma revisitada sempre nesses fluxos e nesses processos. E um último ponto é entender que em muitos casos a tecnologia pode ter o tempo dela. Então, por exemplo, a ideia era resetar todas as redes e voltar com todas as redes ao mesmo tempo. Só que como eu sou verificado nas minhas redes, no TikTok, por exemplo, na hora de subir a foto, o TikTok tem um tempo de aprovação de uma nova foto de perfil. Talvez para ter um controle ali sobre esses perfis verificados, para que ninguém vai fazer nenhuma besteira. Não entendo exatamente qual o motivo disso, mas isso de fato aconteceu. Não foi simplesmente trocar a foto. A gente subiu a foto e aí chegou uma mensagem lá, ó, a gente precisa de tanto tempo aqui para analisar essa mudança. A gente falou, putz, a gente vai conseguir mudar em todas as redes, mas no TikTok vai ficar um pouco para depois. O LinkedIn, como a gente começou a postar muito conteúdo também, de repente ele dava algumas mensagens, demorava um pouquinho mais para subir um ou outro conteúdo. Talvez a gente pode ter uma plataforma que tá desconfiado que você é um bot, porque ficou um tempo sem postar alguma coisa, de repente você posta muita coisa ao mesmo tempo. Enfim, essas regras mudam o tempo todo, eu não vou nem entrar em detalhes, porque hoje é de um jeito, amanhã pode ser de outro, mas tenta mapear o máximo possível do comportamento das plataformas antes de produzir esses conteúdos. Eu lembro de um caso, por exemplo, bem no comecinho da Albu, que lá atrás a nossa estratégia comercial era abordar perfis pela internet.
oferecendo os serviços de produção de conteúdo da Ubu. E aí a gente descobriu que o Instagram, naquele momento, só autorizava a gente a entrar em contato com algumas dezenas de perfis, mandando mensagens ativamente. Mais do que isso, como as mensagens eram muito parecidas, ele entendia que era um robô, que era spam. Então a gente tomou até um strike lá na época na conta, pô, você não pode fazer isso, tal, não sei o que, tivemos uma mensagem ali de alerta. E a gente não conhecia esse comportamento da plataforma. Depois a gente percebeu que, poxa, a gente tinha que usar uma outra estratégia. Então, a tecnologia ela tem características que são muito próprias e muitas vezes isso foge do nosso controle. De novo, qual a estratégia que você vai usar para corrigir esse erro e como é que você vai errar rápido e seguir dali para frente cometendo erros novos. Acho muito importante a gente falar sobre os nossos erros e acho muito importante vocês entenderem que todo esse meu processo aqui de rebranding, ele foi um processo demorado. Ele foi um processo muito pensado. Ele foi um processo que demandou um investimento de tempo e de dinheiro e demandou, de fato, uma dedicação muito grande. Eu espero que tudo isso tenha, de fato, te ajudado. Eu quero agradecer muito mesmo, mais uma vez, por você ter consumido esse conteúdo, por você ter cedido o teu tempo para a gente bater esse papo, para a gente falar sobre esse assunto tão legal, sobre esse processo que foi tão transformador para mim dentro da minha carreira. E eu espero de coração que isso te ajude muito e que isso eleve a tua comunicação para outro patamar. Conta comigo. Manda esse conteúdo para o máximo de pessoas que você achar que podem se beneficiar com ele. Pega esse e-book que a gente te mandou, coloca ali como cabeceira mesmo da tua cama, coloca na gaveta do seu escritório ali para você revisitar esses conteúdos, porque tudo ali é muito valioso. Tem dicas de livros legais para vocês lerem que vão ajudar bastante nesse processo. E bora bater papo. Bora se comunicar. Manda mensagem para mim no Instagram, bora conversar, segue consumindo todos os conteúdos que eu postar junto com a minha equipe daqui para frente, porque o nosso objetivo é te ajudar e te inspirar a seguir o teu caminho, com constância, com dedicação e às vezes com inspiração. Quando a inspiração não vier, é a disciplina que vai mandar. Fechado? Valeu, beijo, tá tudo bem errar, só corrige rápido e bora se comunicar de um jeito cada vez melhor, porque é isso que vai fazer a gente ter cada vez mais sucesso. Obrigado mesmo, gente, de coração. Um beijo.